Muito bem, hoje nós vamos lidar com um tema importante nesse nosso tópico de energia, de forças. Nós vamos falar um pouco sobre forças, energia e forças dissipativas. Como nós vimos, nós temos as forças conservativas. E as forças conservativas, elas são interessantes porque elas são os elementos chaves para converter energia potencial em energia cinética nos problemas de mecânica. Então, nós temos a energia potencial, nós temos a energia cinética e uma se converte com outra. E nós vimos também que nessas forças conservativas, a força está relacionada com a variação espacial do potencial. Muito bem, mas não são as únicas forças que existem na natureza, as forças conservativas. Exemplos de forças conservativas é a força da gravidade, a força elástica de uma mola sobre uma massa, mas, como eu disse, essas não são as únicas forças. Nós temos as forças dissipativas ou não conservativas. As forças dissipativas, elas são totalmente contrário ao que nós vimos com relação às forças conservativas, que permite o trabalho, você realizar trabalho pela força conservativa, ela lhe devolve, então cria energia potencial, ela devolve depois na forma de energia cinética. Então é o que acontece quando eu jogo uma pedra para cima, eu vou convertendo a energia cinética em potencial, depois ela volta e converte a potencial em cinética. Tudo isso devido a essa intertroca de energias que acontece com as forças conservativas. As dissipativas, o contrário. As dissipativas, isso não vale. Elas constantemente removem energia no sistema. Então elas removem energia do sistema. Então, enquanto nós tínhamos na parte conservativa, nós tínhamos que dE dt é igual a zero, porque há conservação da energia, por isso que elas chamam forças conservativas. Então, enquanto para as forças conservativas isso era uma verdade, para as forças dissipativas não é bem assim. Para as forças dissipativas, dE dt é diferente de zero. E normalmente menor que zero, ou seja, o sistema está perdendo energia constantemente e a energia então não é conservada e nós temos então que levar isso em conta. A maioria das vezes essa energia é convertida em calor ou convertida em outras formas de energia, som ou coisas do tipo, que nós não vamos lidar agora no nosso curso, mas em geral é isso que acontece. Muito bem, exemplos de força dissipativa são vários, né? As forças dissipativas, de um modo geral, elas estão presentes também no nosso dia a dia. Exemplos dessas forças são o atrito, a viscosidade e etc. São forças desse tipo que, de alguma maneira, elas estão presentes sempre e não importa como você faça o seu trajeto, como que a mecânica do sistema acontece, elas agem removendo energia. Nós havíamos dito lá nas forças conservativas que o trabalho que elas realizam independe do trajeto, não é? Agora, não. Agora, nas forças dissipativas, se você fizer um trajeto maior, perde mais energia. Então, as forças dissipativas, o contrário. O trabalho realizado por uma força dissipativa, ele depende do caminho. É o contrário da conservativa. E a conservativa, sendo independente do caminho, permitia que a gente criasse uma energia potencial em cada ponto do espaço. Agora, o trabalho da força dissipativa, dependendo do caminho, não é possível. Porque se você sai de um lugar e para chegar no outro você vai gastar mais energia ou menos, isso significa
que você não pode associar a cada ponto do espaço uma energia potencial. Então, nessa aula de agora, nós vamos tentar elaborar um pouquinho como lidar com as forças dissipativas do ponto de vista de energia, né? Porque nós vimos lá atrás como lidar com isso do ponto de vista da dinâmica das forças, do equilíbrio de força e assim por diante. Agora nós temos que lidar com a energia. Muito bem, então essas são as forças dissipativas e é com elas que nós vamos lidar. Como que nós vamos lidar com essas forças? Bom, primeiro, eu já disse que dE dt não é zero. Então, quem é dE dt de um sistema sujeito a uma força dissipativa? Bom, é fácil. Nós podemos pegar e dizer o seguinte: o dE dt, quer dizer, é o trabalho realizado pela força dissipativa que remove energia no sistema. Então, a cada instante, a taxa de realização de trabalho é a taxa de perda de energia. Tá certo? Nós sabemos que o trabalho de uma força dissipativa continua sendo a força escalar dL. Só que aqui é uma força dissipativa, né? Se a gente lidar em uma dimensão, para ficar mais fácil, isso é igual a força dissipativa vezes dx. Então, isso aqui é o D trabalho. Tá certo? Claro que o trabalho total é a integral disso tudo, não é? Como nós vimos, a integral disso tudo lhe dá o trabalho total realizado. Tá certo? Então, isso aqui é quanto de trabalho foi realizado ao se percorrer um elemento de caminho dx. Aqui no nosso... Aqui eu estou imaginando que a força está na direção x, por exemplo. Então, isso tudo fica dessa maneira. E esse trabalho, essa taxa de trabalho, é, na verdade, o quanto variou a energia. Então, nós podemos começar fazendo uma pequena equação de balanço, né? Isso aqui é a taxa, é a variação da energia com o tempo. E isso aqui é a variação da energia. Então, nós podemos dizer que em dt, num intervalo de tempo muito pequenininho dt, o quanto varia a energia, que é um dE, é igual a menos dW, quando a força é dissipativa. Tá certo? Que é igual a menos F dissipativo. A força dissipativa também é sempre contrária, né, ao movimento, na sua maioria. Ela é sempre contrária ao movimento, ou pelo menos a tendência de movimento, tá certo? Então, ela é isso vezes dx. Então, o quanto variou a energia no intervalo de tempo é exatamente o quanto de trabalho foi realizado pela força dissipativa. Agora, se eu quiser saber a taxa, porque isso vai ser muito importante para a gente vê que a taxa de dissipação de energia devido a uma força dissipativa, que no caso das forças conservativas era igual a zero, é igual a dW dt. Imaginando que a força dissipativa aqui, ela é constante nesse intervalo aqui, então nós temos que isso é igual a menos d vezes dx dt, porque eu dividi tudo por dt, não é verdade? E acontece que isso aqui é a velocidade. Então, a potência dissipada, isso aqui é chamada potência dissipada, né? Portanto, a potência dissipada, que é dE dt, é praticamente o produto dissipado, por os que vem o sinal negativo, da força pela velocidade. Isso é uma relação importante que permite a gente utilizar para saber a taxa de variação da energia, que é algo que nós vamos usar em muitos problemas aí, né? Porque, afinal, isso aqui é a velocidade naquele instante desenvolvido pelo sistema. Muito bem. Então, agora nós vamos pegar alguns exemplos sobre energia e força dissipativa para a gente poder aplicar essas coisas, tá certo? Então, vamos pegar alguns exemplos para que a gente possa entender melhor como que a força dissipativa entra aí no nosso processo. O primeiro exemplo que eu vou pegar é um exemplo simples, né?
o exemplo simples que eu vou pegar é o seguinte: imagine que eu tenho aqui um atrito, tem uma força de atrito, e um corpo, ele é, de alguma maneira, jogado nesse plano. Então aqui eu tenho um plano que tem uma força de atrito. Existe aqui uma força de atrito que se opõe ao movimento e que nós sabemos que ela vale a normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico aqui no caso. E esse corpo é jogado com uma velocidade V0. O que nós queremos saber é o seguinte: como que esse corpo vai perdendo velocidade à medida que propaga nessa direção. Tá certo? Muito bem. A energia do corpo, ela é igual, inicialmente, a meio de mv quadrado, V0 ao quadrado, que é a energia inicial que ele tem. Tá certo? E agora, num instante qualquer, a energia é igual a meio de mv quadrado, porque num instante qualquer ele tem uma velocidade v, menor do que V0, porque ele está perdendo velocidade. E se eu pegar o dE/dt desse corpo, o dE/dt desse corpo é a força de atrito, então é menos a força de atrito vezes a velocidade, como nós vimos. Isso é a taxa de perda de velocidade por uma força constante, que é o caso da força de atrito. Tá bem? Mas o dE/dt, porque num instante qualquer ele tem meio de mv quadrado. O dE/dt nesse caso é meio vezes a derivada com relação à velocidade, então fica 2 mv dv/dt. E isso é igual a menos n vezes μ vezes v. Tá certo? Muito bem, portanto, nós chegamos aqui que o 2 cancela, o n nós sabemos que é mg, que é a normal aqui no caso, porque o movimento está paralelo, portanto eu tenho que m dv/dt, o v aqui eu posso cancelar, eu tenho exatamente que m dv/dt, que eu recupero a equação m dv/dt é igual a menos mg/μ. Tá certo? Ou, tiro o m se você quiser, eu tenho que a aceleração ou desaceleração, tá certo? Então eu posso escrever que a desaceleração do corpo, dv/dt, é menos gμ. Tá certo? E aí eu sei como que varia a velocidade com relação ao tempo, né? Então eu tenho a aceleração e a gente sabe que de fato esse é o movimento. Então veja, fazendo as considerações de perda de energia, eu recupero a equação de movimento, a equação de força, na verdade, que mostra a taxa de variação da velocidade. Poderia fazer outras contas aqui para você entender. O trabalho realizado pela força de atrito até uma posição x, só para você ver como que é, né? Eu posso dizer que meio de mv0 quadrado menos meio de mv quadrado, quem que é isso? Essa é a variação total da energia. E isso tem que ser igual ao trabalho total realizado pela força de atrito, que é a única força que age aqui no movimento, né? Ao percorrer uma distância x. Então vamos dizer que ele saiu daqui, depois que ele percorreu x, ele adquiriu a velocidade v. Portanto, a energia inicial menos a final é igual ao valor absoluto do trabalho realizado, sem o sinal negativo, que é exatamente a força de atrito vezes x. Mas a força de atrito, como nós vimos, é mg, tá certo? Vezes μ, que é a força de atrito, vezes x, que aqui a força de atrito é constante, portanto, esse é o trabalho realizado. Então, eu apliquei o fato de que a variação da energia é igual ao trabalho realizado pela força. Você já está notando que dessa relação de energia, não é? Do conceito de energia, eu retiro aqui uma relação importante que você usa no dia a dia. Nós vamos cortar todos os m's e vamos multiplicar por 2 aqui, para mostrar para você que v quadrado, tá certo? Vou passar esse cara, vou tirar esse de volta, é igual a v0 quadrado menos 2gμx.
Essa é a famosa relação de Torricelli, que nós nem tivemos que deduzir, nós simplesmente partimos da variação de energia sendo igual ao trabalho realizado pela força dissipativa, pela força de atrito, e a gente obtém de volta a nossa querida relação, porque aqui é a aceleração, né? Se você ficar mais contente, eu poderia escrever que V² dessa relação aqui, isso aqui é a generalização de V² é igual a V0² mais 2A vezes a distância percorrida, que é a famosa relação. Só que o A aqui é negativo, porque a força é contrária ao movimento. Tá certo? Então você vê coisas que a gente pode fazer com o uso da força dissipativa e o fato de que ela permite, de fato, eu construir, de alguma maneira, reconstruir toda a variação de velocidade, saber qual é a aceleração, sem ter que falar das forças. Eu conheço as forças para calcular o trabalho. Tá certo? Isso e porque a maneira que nós construímos a conservação de energia, tudo isso, começa lá com a força, com a lei de força de Newton, e aí a gente construiu uma nova forma. Então nós estamos fazendo sempre quase a mesma coisa de uma forma algébrica diferente. Muito bem, então essas são as forças conservativas e foram introduzidas aqui nessa aula, e na próxima aula eu vou só fazer alguns exemplos sobre esse tema muito importante e muito presente na vida cotidiana de todo mundo. Todo mundo freia, todo mundo varia a velocidade, todo mundo que anda de carro breca, tudo isso é ação das forças dissipativas no dia a dia. Até a próxima aula.